Você que chegou agora, nós estamos no nosso próximo bloco do programa Segue-me e eu convido você nesse mês da Bíblia, a ouvir uma conversa com o nosso pároco, o Padre Humberto, da nossa paróquia, com a nossa irmã Aline Martins. E é uma conversa muito boa sobre o mês da Bíblia, como porque é dedicado o mês da Bíblia. Então, convido você a participar conosco, ouvindo essa boa conversa. Olá, Júlio, boa noite. Hoje nós estamos aqui para termos uma conversa com o Padre Humberto, nosso pároco, da Paróquia de Santa Rita, onde nós refletiremos a comemoração deste mês da Bíblia, que é o mês de setembro, e aonde a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, nos pede como igreja para que reflitamos a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E nós queremos já dizer boa noite para o Padre Humberto. Boa noite, Padre. Boa noite, Aline. Eu agradeço o convite de vocês aqui do programa Segue-me para falar um pouco da Palavra de Deus, da Bíblia, nesse mês de setembro. Padre, nós queremos já começando a perguntar quantos livros contém a Bíblia e como eles são divididos? Pois é, Aline. Nossa Bíblia ela tem 73 livros e está dividida entre Novo Testamento e Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a primeira aliança em que o povo de Deus foi se preparando então para chegar à plenitude dos tempos, onde o nosso Senhor Jesus Cristo se manifestou, então começando uma nova história nesse Novo Testamento, a segunda aliança, a definitiva que Deus fez com a humanidade. Então são 73 livros e dividida entre Novo e Antigo Testamento. Lembrando também que a Bíblia não é um único livro, como eu já disse, são 73 livros, e também o seu estilo literário não é único, tem vários estilos literários dentro da Palavra de Deus, que com certeza vai encantar a todo tipo de leitor. E nós queremos saber, em questão de números, em quantos livros é dividido a Bíblia? Então, Aline, no Antigo Testamento nós contamos com 46 livros e no Novo Testamento são 27 livros, a Bíblia Católica. Padre Humberto, qual a relação entre o Evangelho e o testemunho? As duas palavras realmente se coadunam, porque o que é a palavra Evangelho? É a boa nova. Então, Jesus Cristo veio trazer essa nova mensagem do Pai para todos nós. Essa nova mensagem que nenhum ser humano tinha ouvido até então. Tanto é que a palavra de Deus, nós conhecemos Deus através da sua própria revelação. E se não fosse o próprio Deus que viesse revelar essa novidade, esse evangelho para nós, nós não iríamos conhecê-lo. O testemunho então vem da pessoa que ouve essa palavra, ouve esse testemunho de Jesus e começa a colocar em prática na sua vida. Então, testemunho e evangelho andam juntos, porque aquele que ouve a mensagem, a boa nova, a proclamação, e esse então vai vivenciar, experienciar todos os dias na sua vida. Então, há sim essa estreita relação entre essas duas palavras. Como nós estamos falando, essa segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses diz que o cristão ele deve pregar o evangelho em meio às lutas, sendo testemunho. E como a igreja, Padre, ela ensina a fazer isso em meio a tantas dificuldades? Bem, como a própria carta propõe para todos nós, o testemunho nosso é de realmente nos assemelhar a Jesus Cristo. A história humana, ela não muda muito. Nós percebemos que ao longo da história, a igreja ela tem grandes dificuldades. Todo aquele que de fato quer seguir a Deus na sua vida, passa por grandes tribulações. E aquele que de fato vive a presença de Deus na sua vida, consegue dar esse testemunho. Então, qual deve ser a postura nossa nos dias de hoje, ouvindo essa palavra? É nos assemelhar cada vez mais àquilo que a gente vê na palavra de Deus, ou seja, imitar os bons exemplos que nós temos na palavra de Deus, dos santos homens, das santas mulheres
que a palavra de Deus descreve muito bem para todos nós. Então, se eu, na minha vida hoje, aqui, né, nessa cidade, nessa realidade que eu vivo, nesse país, se eu começo a me assemelhar ao homem que viveu essa palavra de Deus na sua vida, com certeza vai dar uma boa resposta às situações que estão acontecendo. Então, a situação de dificuldade hoje não é diferente da época de Jesus, em outras épocas. Sempre o mal ele vai estar agindo no mundo. A diferença vai ser, de fato, naquele que de fato coloca a sua vida nas mãos de Deus, aquele que se aproxima, vive a amizade com o nosso Deus, com certeza isso vai trazer então libertação para todas as pessoas que viverem essa mensagem de Deus. Paulo, Padre Humberto, ele diz que para testemunhar o Evangelho é preciso dizer não às coisas que afastam o cristão de Deus e dizer sim para as coisas de Deus. O que a igreja diz sobre isso? Bem, a igreja está em sintonia com a palavra de Deus. Uma coisa que nós podemos colocar aqui nesse programa e nessa nossa fala, que a nossa igreja católica, ela não acredita unicamente só na palavra de Deus. Nós temos também a tradição e o magistério. É um tripé que guia a vida de cada um de nós. E hoje, então, nós estamos falando de um ponto desse tripé, que é a palavra de Deus. E, então, a palavra de Deus vem nos ajudar. Lendo, meditando, refletindo essa palavra, nós vamos perceber que Deus, através dos seus discípulos, através dos homens que se abrem à realidade de Deus, eles colocam, então, esse projeto de salvação para todos nós. Nós somos chamados, então, a evitar aquilo que nos distancia de Deus e praticar aquilo que nos aproxima de Deus. Mas também, numa outra carta, São Paulo vai nos dizer que isso não é fácil. Ele diz que eu vivo na minha vida as realidades que não quero e deixo de fazer aquilo que quero, aquilo que de fato é necessário para a minha salvação. Mas não é impossível se nós realmente de fato nos dedicar a aproximar de Deus e confiar nesse Deus, como também os salmistas muitas das vezes vêm em uma situação tão difícil e conseguem superar essa dificuldade na sua vida. Com certeza, se a gente ouve esses ensinamentos de Paulo, nós de fato somos chamados a afastar daquilo que não condiz com o Evangelho e abraçar alegremente com tudo aquilo que nos aproxima de Deus. E lembrando que nem tudo aquilo que me aproxima de Deus é alegria, é prazer, é facilidade. Muitas das vezes fazer a opção por Deus é um caminho árduo, estreito, mas aquele que vive o caminho estreito, com certeza vai chegar à libertação de Deus. Pode-se afirmar que a vivência em Cristo dos santos é para a igreja, Padre, testemunho do Evangelho até nos dias de hoje? Aline, com certeza. Ou seja, tem até um jargão na nossa igreja que diz que os santos são o Evangelho vivo. Eles que realmente levam adiante essa mensagem de Jesus Cristo, né, através da sua postura de vida, da sua radicalidade em viver o Evangelho na sua vida. Muitas pessoas pensam que os santos eles têm apenas função na nossa igreja, apenas de serem invocados para nos conceder graças ou cortar essa ponte com Deus. Então o santo muitas pessoas pensam que ele tem essa conexão direta com Deus, então eliminando a pessoa de Jesus Cristo. E para nós católicos isso não é verdade. Ou seja, os santos, eles vivem na sua vida esse testemunho que Jesus ensinou que todos vivessem. Então eu digo para você e para todos os nossos irmãos telespectadores que realmente ser santo, viver a santidade, se inspirar nos santos, nos aproxima cada vez mais de Jesus. E aproximando de Jesus, nós estamos cada vez mais próximos de Deus. Então, todos nós somos chamados a viver a santidade. Quem quer estar no reino dos céus precisa buscar
a palavra de Deus, buscar aquilo que é bom, que é correto, que com certeza vai ser santo pelas suas atitudes e também vai estar cada vez mais em sintonia com Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos ensinar o amor de Deus para todos nós. Bom, Padre, para finalizarmos então, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os cristãos, todos os telespectadores que estão assistindo, uma mensagem, né, de como, a exemplo de Paulo, a esta carta, como hoje os cristãos podem chegar mais perto de vivenciar esta santidade de vida. Essa carta de São Paulo aos Tessalonicenses nos mostra também que precisamos evangelizar. Mas para evangelizar com propriedade, nós precisamos ler o que contém as Sagradas Escrituras para todos nós. Então, a mensagem que eu deixo para cada um de vocês, nós que estamos nesse mês da Bíblia, não deixar esse mês passar em branco, mas que você se dedique um pouco mais à leitura da Palavra de Deus, conhecendo a sua mensagem. Uma coisa muito importante no estudo da Palavra de Deus não é só ler o texto em si, mas também ler as introduções que nos situam no tempo que o escritor está escrevendo aquele livro. Então a gente vai ter muitos dados históricos que vai nortear então a reflexão de cada um de nós, a meditação de cada livro da Bíblia. E evitar também, muitas vezes, posturas de pessoas assim que fecham a Bíblia e abrem em qualquer lugar, lê um versículo fora de contexto e muitas das vezes perde a riqueza da palavra de Deus. Então, se você deseja estudar, a minha mensagem, mais uma vez, eu reforço, se você quer, nesse mês, fazer a experiência de Deus através da Bíblia, então leia um texto por completo, saiba do texto, do contexto, que com certeza vai ajudar. Mas antes da leitura da palavra de Deus, importante, reze ao Espírito Santo. Porque muitas vezes as pessoas querem ler a palavra de Deus e entender, mas sem invocar o próprio Deus para inspirar a leitura. Então, em primeiro lugar, reze ao Espírito Santo, leia um livro na íntegra, que com certeza você vai ter muitos frutos espirituais. Bom, Padre Humberto, nós agradecemos a sua disponibilidade, né, de estar aqui conosco e nós queremos agradecer você que acompanhou o programa Segue-me e até o próximo programa e não deixe de nos acompanhar toda quinta-feira às 18h15 da tarde. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Os avisos da nossa comunidade. Permanece as inscrições na Secretaria Paroquial para os coroinhas, para as crianças de 8 a 12 anos. Formação com o coordenador na Igreja Matriz. Primeiro encontro será no dia 16 de setembro, às 16 horas. Será no dia 16 de setembro, às 16 horas. Também para o coral infantil, para as crianças até 12 anos, em preparação para a festa de Nossa Senhora Aparecida. Todas as crianças até 12 anos são convidadas, né, a preparar para a festa de Nossa Senhora Aparecida. E você é convidado a assistir no programa Diário Espiritual pelo canal 6 aqui do SBT, às 11h45. E às quinta-feira o nosso programa Segue-me às 18h15, também pelo canal SBT de Altaraguaia. Sintonize, reze conosco de segunda a sexta. Os horários das missas: no domingo às 7 horas da manhã e às 19h30. Na terça-feira nós iniciamos com o terço das mulheres às 19 horas. Às 19h30 a Santa Missa e logo após a Santa Missa o terço dos homens. Homens e mulheres são convidados a rezar com a gente. A missa na nossa capela Nossa Senhora Aparecida todo sábado às 19h30. Na Capela Senhor Bom Jesus é todo sábado às 18 horas. Na Capela São Sebastião, toda quinta-feira às 19h30. Na Capela Divino Pai Eterno, na Agrovila, é às 14 horas de todo o primeiro domingo do mês. Você é convidado a participar conosco das Santas Missas nas nossas capelas, na Matriz. Seja sempre bem-vindo. Então nós estamos finalizando o nosso programa Segue-me. E eu convido você que na próxima quinta-feira sintonize de novo a sua televisão no canal 6 SBT e participe conosco. Você é nosso convidado especial. Então, boa noite.